Os olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os fariseus e os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, dei na vossa mão. Enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitastes nelas. E comeis das vinhas e dos olivais que plantastes. Quem pode dizer amém? Muito bem, queridos, nós vamos primeiramente tratar, como falei, sobre o que nós vamos propor aqui da palavra de Deus. Primeiramente vamos analisar essa passagem bíblica relacionando com as famílias e depois fecharemos com a parte de Josué. Eu vou abordar sobre o pai como um ser profético no lar. A temática é sobre o papel espiritual. Isso, aí na parte da tarde nós iremos fechar. Então, foi nos passado a temática e eu estarei falando sobre o papel do líder cristão na formação espiritual da família. Qual é o seu papel? Claro que nós não iremos abordar todos, eu vou abordar só um papel. Nós vamos começar aqui pelo texto bíblico. Primeiramente, nós temos aqui um texto, uma narrativa que ela é histórica, irmãos. E é muito importante que cada pai, cada mãe, comece olhando para esta passagem bíblica, porque ela tem muitas coisas preciosas. A primeira delas é que aqui nós temos uma reunião final do ministério de Josué. Josué, pastor Jucá, Deus abençoe. Josué começa bem e Josué termina bem. Olha, Josué começa bem e Josué termina bem. Josué começou como um bom servo, nunca se levantou contra Moisés, nunca tomou lugar de Moisés, nunca falou mal de Moisés, ficava na tenda com Moisés. Moisés repreendeu Josué. Josué nunca bateu boca com Moisés. E quando Deus sabia que Moisés tinha que entregar o trabalho, o próprio Deus é quem ordena, não é Moisés quem indica. Quem indica Josué é Deus. Deus é quem indica Josué. Ele diz, olha, e tu ponha Josué no teu lugar. Deus só põe no lugar quem sabe se colocar no seu lugar. Quem não sabe se colocar no seu lugar, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Então Deus, quando chama Josué, ele indica Josué. Moisés não indica. E algumas pessoas dizem assim, Moisés errou porque ele não indicou ou ele trabalhou sucessor. De maneira nenhuma. Moisés não errou, porque quando você lê a palavra de Deus no 12, ele diz assim, tu, Senhor, conhecedor de todo o espírito, ponha um homem nesta congregação. Porque nós temos uma ideia, eu vou preparar meu sucessor. Aqui não é monarquia, aqui é a igreja de Deus. Se a gente for preparar sucessor, a Bíblia diz em Mateus 9:38, verso 39, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande. Eu conheço doutores que estão assumindo igreja, e a igreja está fechando as portas. Tem um pastor, não vou citar nem o estado, porque o pai dele era muito conhecido no Brasil e era um grande pregador. E ele deixou um filho
formado, muito intelectual, que não é isso que contrariou também o ministério dele. E esse pastor assumiu essa igreja, e a igreja está praticamente fechando, e a maioria já saiu. Eu estive agora nesta capital lá, e eu perguntei para o pastor sobre o pastor antigo, mas na hora que eu perguntei sobre o pai dele, ele já foi contando essa história do filho dele. E aí a igreja não deu certo, ele já vendeu vários templos e outros assumiram. Então veja bem, não é eu procurando preparar um sucessor, é eu rogando ao dono da obra, porque isso aqui é de Deus, meus irmãos. A igreja é de Deus, quem cuida dela é o Senhor. Agora, eu posso orar, eu posso estudar, eu posso me formar, porém, eu tenho que entender que a obra de Deus, quem dirige ela é o Espírito Santo. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que ele passeia entre os castiçais. E quando você lê Atos 13, Paulo tinha todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas em Atos 13, a Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Orando e jejuando. Orando e jejuando. E veja que já tinha passado mais de 2 anos de trabalho. Aí eles orando e jejuando, aí disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, para a obra, para esse trabalho, quem separa é o Senhor. Então, Josué começa bem e Josué termina bem. Vamos dizer isso para não esquecer. Josué começa bem e Josué termina bem. Então, vocês podem analisar que Josué é esse homem. E aqui você tem o último discurso de Josué. O último discurso de Josué que ele vai reunir. Olha o tanto de gente que ele vai reunir. Ele vai reunir todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais. Prestem atenção em primeiro lugar. Ele reúne aonde? Qual é o local que ele reúne? Vamos lá, participe comigo. Ele reúne aonde? Em Siquém. Vamos dizer bem forte. Ele reúne aonde? Em Siquém. Por que em Siquém? Ele tinha alguma idolatria com esse local? Não. Mas tem coisas na nossa vida que são memoráveis. Escutem essa. Tem coisas na nossa vida que são memoráveis. Tem coisas que nós nunca podemos nos esquecer delas, porque elas falam forte para nós. Ele não fez isso em Siló, ele fez em Siquém. Apesar de Siló carregar um aspecto escatológico, ou cristológico, ele não fez isso em Siló, ele fez em Siquém. Por que em Siquém? Se você pegar a sua Bíblia, Siquém foi o primeiro lugar que Deus fez promessa para Abraão. Gênesis 12, verso 7. Abraão, eu vou te abençoar e abençoarei toda a tua descendência e eu te darei este lugar. Então veja que Siquém é um lugar de marcos importantes. Siquém é um lugar que na verdade vai marcar a história do povo de Deus. Foi também em Siquém que o próprio Jacó, capítulo 35, verso 4, chamou a família e disse assim: olha, nós não estamos prestando, nem eu, nem meus filhos, nem ninguém em casa. Vamos renovar nossa aliança com Deus. Jogou fora todas as coisas velhas consagradas a ídolos, brincos e tudo. E aí a Bíblia diz que ele tirou com a família as argolas, tirou os brincos consagrados aos deuses, e ali em Siquém ele renovou a sua comunhão com Deus. Foi em Siquém. Também foi em Siquém, Josué 8, 30, 35, que Josué, depois de uma batalha, ele parou para glorificar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso que tinha lhe abençoado. Existem irmãos que não prestam atenção nisso, mas o que você vê em Siquém? Quando você atenta para esse texto bíblico, Siquém fala de 3 coisas: onde começamos, aonde estamos e para onde vamos. Vamos dizer isso para não esquecer. Onde começa? Preste bem atenção, onde foi que tu começou? Tem irmão que quando olha para mim, ou olha para o pastor Ivaldo, ou qualquer outro obreiro aqui, só olha para onde ele está, mas não olha para onde ele começou. Gente, nós temos que olhar o começo. O que é bonito na vida do homem não é a posição que ele está, porque alguém pode estar numa grande posição, mas ele pode estar ali
ou por negociata, ou politicagem, ou passando a perna nos outros, ou enganando. Tem muita gente no poder, tem muita gente no status, tem muita gente em posição, que ele está na posição, mas as pegadas dele lá atrás é sem marco, é sem história. É por isso que é bom saber aonde foi que você começou. Quando o camarada foi dizer para Paulo, apareceram aí uns cabras revoltados, bandido, e aí, quem é tu? Ele disse, tu não me conhece não, eu não sou de bandidagem, eu sou daqui, eu nasci aqui. Sou da Cilícia, eu fui formado aos pés de Gamaliel, eu não caí de paraquedas. Ou seja, onde tu começou? O grande problema é saber aonde você começou. Porque não existe homem sem história, sem passado. O futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. O que define meu futuro não é o que vem, é o que passou. Vamos analisar. Você pode ser hoje um grande político, mas aí quando você está discussando, alguém diz, rapaz, conheço ele, isso é raparigueiro. É assim ou não é? Isso é ruim, rapaz, bebedor de cachaça. Ou seja, o futuro dele, que ele está agora lá, não alterou nada, porque quem está mandando nele é o seu passado. É por isso que é muito bom você saber o que fala, o que pensa, e com quem você sente, e o que você constrói, porque amanhã você vai querer mudar, mas tem uma mancha que ninguém tira ela. Por isso que é sempre bom passar em Siquém. Vira aí para o irmão que está ao teu lado e diga, é bom passar em Siquém. Passe lá primeiro. Passe lá. Passe lá em Siquém, vá lá. Siquém é lugar que Deus faz promessa. Quem aqui não está aqui hoje, mas um dia Deus disse, olha, anda na minha presença que eu vou te abençoar. Eita, irmão, coisa boa. Quantos irmãos dizem assim, rapaz, Deus já tinha feito isso aqui comigo. Eu estava agora com o irmão, aí o irmão, ei pastor Zé, olha aqui para mim. Aí eu olhei, aí ele estava fazendo uma selfie. Aí ele disse assim para mim, pastor. Aí eu disse, pô, não, eu tenho promessa para estar aqui. Eu disse, amém. Ou é bom ter promessa? Porque tem gente que quer subir sem promessa, mas é bom ir para a terra, é com promessa. Deus disse para Abraão, Abraão, tu está bem aqui, eu vou te dar isso aqui tudinho. Na hora que Deus disse, a Bíblia diz, e edificou Abraão um altar ao Senhor Deus. Quem glorifica a Deus? Então a primeira pergunta é, aonde foi que tu começou? Onde foi? Tem irmãos que se esquecem de onde começou, de onde passou. Olha, eu não me esqueço do pastor Amarante, porque quando eu comecei ele me dando a oportunidade. Ninguém ia me dar oportunidade. Por isso que eu vou lá, vou para o aniversário dele, até o pastor Raposo diz, pastor, não esquece. Eu te esqueço não, porque foi ali. Quantas coisas boas não aconteceram aqui comigo em Coroatá. Posso estar em todo lugar, mas a minha história é aqui também. Pronto, se onde eu estou hoje não é aonde eu estou que está definindo quem eu sou, é onde eu comecei. Então é muito importante você saber onde você começou. Abraão começou em Siquém. Jacó andou, e depois que ele voltou, só peia. Os dois filhos viraram bandidos, depois que ele atravessa o val de Jaboque. Mas ele disse, quando eu voltar aqui, eu vou pagar meu voto bem aqui. E ele não pagou. Aí Deus diz, tu não sabe que tu começou, foi lá, volta. Aí ele volta lá em Siquém, e ele diz, é aqui que nós vamos tirar tudo que não presta. Oh, irmão, é bom. Então preste bem atenção uma coisa, Siquém vai definir aonde nós, qual é a primeira coisa? Aonde nós começamos. Oh, como é lindo, saber onde você começou, aonde Deus, tem irmã aqui, tem irmão que estava lá no mato, meus irmãos. Nunca pensou de estar aqui, até nesse púlpito aqui sentado, nunca pensou de estar aqui, mas Deus um dia fez promessa. Deus fez uma promessa, né? Assim, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Pronto, essa promessa não é para te orgulhar, não é porque tu é bonito não, é porque Deus conhece o teu coração, e Ele te conduziu até aqui. Aí você volta e agradece a Deus. Então veja bem, Siquém indica aonde nós
Nós começamos. Mas não é só isso, porque tem muita gente que começa em Siquém, começa até bem, mas quando sai de Siquém, se esquece de Siquém. Por isso que é muito importante saber aonde nós começamos, mas aonde agora nós estamos. Então, aonde você está é definido pelo onde você esteve. Então, nunca pense que você está em um lugar porque não, teve um começo, você começou a luta, Deus lhe fez promessa, você saiu, alguém te viu, alguém te olhou. Tem pessoas assim, irmão, que nunca olha, nunca agradece, não faça isso não. Você tem que entender que Deus, Ele faz dessa forma. Tem coisas que a gente vai esquecendo. Ontem à noite eu estava lá numa área, dando um estudo. Aí um irmão disse assim, eu estou há 6 anos aqui no Tirirical, e o pastor Aziel me viu em tal lugar, quando eu estava no momento mais difícil da minha vida, e me trouxe para cá. Eu fiquei ali meditando, porque é bom, meus irmãos, a gente saber, tem irmão que onde ele está hoje, ele esquece de quem ajudou ele, de quem começou, fica grande, fica importante. Aí pronto. Então veja bem, onde começamos? Siquém. Josué reúne o povo todo em Siquém. Segundo, aí onde nós estamos hoje? Pronto. E agora, para onde nós estamos caminhando? Porque se vocês observarem, o texto, ele é claro, é bom a gente se lembrar. Então esses 3 marcos que aconteceram em Siquém, foi importante para que Josué reunisse o povo ali. Aquele povo era teimoso, aquele povo era desobediente, aquele povo não obedecia direito, e ele diz, eu vou reunir aqui, nesse lugar histórico, para ver se eles se lembram. Vocês sabiam que a memória, eu não estou falando da memória em si, eu estou falando de memórias locais e coisas memoráveis. Por exemplo, a Santa Ceia, 1 Coríntios 11, é um memorial. É um memorial do quê? Do que Jesus fez. De tudo que Jesus fez. Agora, quando você olha para a memória fora, Deuteronômio 8, e te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez. Memórias são importantes. A memória reaviva, gente. Tem crente que a memória faz tempo que morreu. Hoje o pecado da ingratidão, o pecado de ser grato, ele acontece porque a maioria das pessoas já perderam a memória. Eu não estou falando de memória de Alzheimer, eu estou falando de memória daquilo que alguém fez, daquilo que te construiu. E te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus, está lá em Deuteronômio 8:2, te fez passar. Então, lugares memoráveis, pessoas memoráveis, acontecimentos memoráveis. Por que eu estou aqui? Por que me conduziram até aqui? Então, você tem a memória no sentido apontando para o que Cristo fez, que é a maior, que é uma das ordenanças, a Santa Ceia, mas você tem a memória de tudo que aconteceu na tua vida. Porque, irmãos, ninguém chega em lugar algum, em posição alguma, se não for pela ajuda de alguém. Tu pode ser importante, tu pode ser grande, tu pode ser quem você quiser, mas se você não tiver isso, e quando você chegar lá, não apague as suas memórias. Pronto, mantenha elas vivas no seu coração. Então é a primeira coisa que nós vamos analisar. Por que tem filhos ingratos? Por que tem mulheres ingratas? Quando você lê o livro de Oséias, a Bíblia diz que o amor daquele povo era como o orvalho da manhã. Por quê? Não tinha memória, não se lembrava dos feitos do Senhor. Então isso aqui é muito sério. A primeira coisa que eu quero apontar aqui dentro desse texto, lugares que marcaram a nossa história. Eu sei que eu estou falando aqui nesta manhã, mas a primeira coisa é, você está se lembrando daquele lugar que Deus te tirou? Você está se lembrando aonde você está hoje? E você pode saber que você vai continuar sendo abençoado, porque você sabe quem começou a boa obra em ti. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Às vezes eu quando falo de Freud tinha algumas coisas, mas ele dizia que quando você começa bem, você começa porque você já é bom, por natureza. Quando você começa bem, termina mal, e ele diz que no meio desse trajeto, você não se alterou, você apenas revelou que já estava oculto dentro de você. Então essa é uma ideia dele. Eu não vou seguir essa linha,
mas o Freud, ele dizia isso: ninguém se altera, ninguém se muda, a pessoa é na sua natureza. A ideia dele é que o que vai acontecer é que essa pessoa, nesse trajeto, nessa sua caminhada, ele pode revelar quem ele é no poder, pode revelar quem ele é nessa cadeira. Por exemplo, se você vê um pastor com fome de poder, de ganância, a gente diz, depois que ele recebeu aquilo, ele mudou. Não, ele não mudou. Ele apenas alterou, revelando aquilo que ele já era na essência. É por isso que é muito importante. Nunca tem como você ser grande aqui, porque você sabe aonde você começou e quem começou a obra em você. Quem começou a obra em você. Então a primeira coisa que nós podemos observar é isso. Mas vamos lá. A segunda coisa, por que nós vamos analisar aqui? Aqui tem um aspecto familiar. Jacó jogou tudo que não prestava da sua família, ele jogou lá em Siquém. Ele sepulta lá para começar uma nova história. Eu sei que pode ter família com problema, ministério com problema, pessoas com problema, mas se você se lembrar onde começou e hoje você dizer assim, eu errei bem aqui, mas eu quero sepultar tudo em Siquém, Deus vai começar uma nova história na tua vida. Eita glória! Vira para o irmão, pega a mão dele e diz aí, profetizando para ele, Deus vai começar uma nova história, diga aí, mas sepulta, sepulta. Sepulta a tua inveja, sepulta a tua mentira, sepulta teu pecado, sepulta a tua falsidade, sepulta essa desgraça que está na tua vida. Tua família está atrasada, tua vida está atrasada, teus negócios estão atrasados, teu ministério é xoxo, coisinha velha apagada, são histórias mal construídas ao longo do caminho. Olha o que Deus disse para Caim. Deus disse foi para Caim, está lá em Gênesis 4, 6, 7. Se tu proceder bem, se tu proceder bem. Vocês pensam, irmão, que Deus está ligando para ti, que está todo errado, você é vergonha, velho, aí Deus vai estar te abençoando. É se tu procederes bem. Sem politicagem, sem mentira. Ouvi uma pessoa, eu estava agora em um lugar, aí um pastor, nós comendo um churrasco. Aí ele disse assim, pastor Zé, eu gosto muito do senhor. Eu disse, amém. Ele de outro ministério. E ele, pronto. Aí ele comia, aí, ei pastor Zé, mas eu gosto muito do senhor. Rapaz, eu fui te elogiar para um pastor do seu ministério. E eu fui numa alegria, senhor. Aí quando eu cheguei lá, eu fui dizer, ô irmão, mas eu gosto tanto. Mas ele prega pesquisado. Eu disse, pastor, não me diga isso não, pastor. Eu disse, Aí ele disse, mas na hora que eu olhei nos olhos dele, olha o que ele me disse, lá de Fortaleza, um pastor amigo meu, agora nós num almoço, ele disse, na hora que eu olhei para os olhos dele, eu não vi sinceridade, eu já vi aquele bichinho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aonde começamos, onde estamos e onde queremos chegar. Essa palavra vai ser tão boa porque eu vou falar sobre o pai profeta, a mãe profeta dentro de casa. Eu vou falar isso hoje, mas eu tenho que começar primeiro aqui. Então, veja que Jacó é quem é o profeta de dentro de casa. Quem é que manda os filhos jogar tudo fora? Vamos lá, me participe comigo. Quem é que manda? É o psicólogo? Vamos lá, é o psicólogo? Não. É o livro que você está lendo? Quem é que manda jogar tudo fora? É o profeta de casa, irmão. É o profeta. Quem era que olhava para os filhos e queria saber se algum tinha pecado, tinha falado mal um do outro? Quem era que fazia isso? Jó, capítulo 1, você pode ler lá no verso 5. Pronto, é ele. Quem é que vai dizer? Eu e a minha casa. Quem é que vai dizer? É o profeta dentro de casa. E pai que não presta dentro de casa, eu vou logo dizer, não bota para ser pastor que não presta, não bota para liderar que não presta, porque está lá em 1 Timóteo 3, 3, 4, aquele que governa bem a sua própria casa. Se tu não presta na tua casa, não bota no ministério que tu não vai prestar. Tem irmão que é só dizendo, eu quero que Deus me abençoe como Abraão. Quer não, porque Deus só vai abençoar Abraão por uma coisa. Veja bem, o irmão lê aí Gênesis
Me veja se é o 18, 19. Deus só vai abençoar Abraão por causa de uma coisa. Vamos lá, quem encontrou? Gênesis 18, 19. Deus só vai abençoar Abraão por causa de uma coisa. Vamos lá. Como é que diz? Olha, tá vendo? Certo. Tá vendo? Olha ali, ó. Porque eu tenho, diga, igreja, bem forte, eu tenho o quê? Olha para mim, Deus te conhece, pai. Deus te conhece, mãe. Porque Deus conhece tanto o aspecto positivo como negativo. Agora, aqui Deus estava conhecendo ele. Olha aí, Deus estava conhecendo ele. Olha o que Deus diz: eu conheço e eu sei que ele, olha como era Abraão, eu sei que ele vai ordenar quem? Vamos lá. A seus, só quem tem boca, diga bem forte, a quem? Tem pai aí que não manda em nada. E a sua? Tem pai aí que é um pai chamado Ló. Tem pai que é pai Ló. Sabe como é o pai Ló? Está lá em Gênesis 19. Os genros zombavam, o futuro genro zombava dele. As meninas não obedeciam a ele. A mulher não obedecia a ele. É o pai Ló. Porque ele não obedecia a ele em nada. Tem casa aí que o meninozinho, a criancinha pequenininha, aí o pai te senta, ele não dá nem as horas. Aí dá um celular, dá não sei o quê. Um irmão agora disse para mim, um pai: pastor Zé, ore por mim, eu estou enfrentando uma crise difícil. Eu disse: o que é? Meu menino está meio desobediente e agora ele está dando para cair, pastor, no chão, e eu não sei, pastor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu vou dizer, hoje tem esse negócio da psicologia, tem não sei o que, etc e tal. Mas escute o que eu vou dizer aqui, olha, escute bem. Olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Deus gosta de casa obediente. Até de incrédulo, Deus abençoa casa de incrédulo, quando nela tem o quê? Pronto, os recabitas. Deus disse: vai lá, vai olhar a casa dele, está lá no 35 de Jeremias. Vai lá olhar. Eles obedecem os seus pais. Aqui Israel não quer me obedecer. Os 3 cativeiros, 3 surras que Deus deu em Israel, e até hoje está debaixo de surra, é porque não obedece. Deus não gosta de casa onde não tenha ordenanças. Daí, eu vou abençoar, coloca lá, meu filho, eu vou abençoar Abraão e a sua casa, não é assim, pastor? Por quê? A fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Eita glória! Quem glorifica a Deus? Olha para cá, não vem com esse negócio de botar Salmo 91 aberto em cima da mesa. Pode largar de mão. Não venha para cá de fazer oração ou ir para um culto de profecia, aí dizer: a bênção está chegando na tua casa. Só chega se lá tiver ordem. Se o marido prestar, se o pai prestar, se a mãe prestar e o filho prestar. Bênção material, escute para cá, irmão. Bênção material vem pelo trabalho. Bênção material vem pela inteligência. A Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Pode ser o incrédulo, pode ser o ímpio, mas se ele sabe trabalhar, ele ganha riqueza. Agora ele ganha riqueza, mas não ganha bênção, porque bênção só vem de cima. Quer ver? Vamos ver o Salmo 128, que é o Salmo da família. Olha o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao... Eita! Bem-aventurado o homem que teme ao... E anda onde? Irmão, eu quero é ver marido que teme ao Senhor andar batendo na mulher. Eu quero é ver marido que teme ao Senhor andar adulterando.
Eu quero é ver marido que teme ao Senhor andar dizendo: eu estou perdendo o amor pela minha esposa. Irmãos, aproveitando aqui o ensejo, eu conheço uma mulher que ela não é crente e o marido também não é crente. E o filho ele trabalhava numa facção muito perigosa e poderosa. E ele chegou a enricar, comprar carro. Ele chegava com um monte de dinheiro lá e dizia assim, a mamãe disse assim, pegue seu dinheiro. Ela pegava um monte de dinheiro, jogava, rasgava. Eu não quero isso aqui, eu como é o suor do meu trabalho. Seu malandro, ele foi preso em São Paulo e ela foi lá e disse, eu não vim te soltar não, eu vim só ver tu, como é que tu estava, mas eu não vim te soltar não. Pois por conta da persistência da mãe, hoje ele anda para aí fazendo massa, e ele disse, agora eu estou satisfeito, pastor. A minha mãe me ajudou a sair do mundo do crime, rejeitando. E tem crente, irmão, que nem, olha, recebe tudo, engole. Recebe, sabe que é dinheiro sujo, não é assim? Sabe que é dinheiro sujo, a mãe quer. Tem mãe, irmãos, que incentiva a filha a ir para a prostituição. Tem mãe e tem pai que só porque o filho está inteligente, está formado, agora é grande, ele não tem coragem de dizer nada para o menino. O menino chega em casa, dorme com quem quer, leva quem ele quer para a casa do pai, da mãe, sem ser casado. A casa vira um cabaré e o pai não tem coragem de dizer nada, com medo do filho. É pesado. Fala aí. Deu 18 tiros nele, não acertou nenhum. Eu digo, rapaz, a mãe não crente, Deus honrou. Olha, irmãos, coloca lá o salmo. Olha, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quem teme a Deus aqui de verdade? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu não sei onde é agora que eu estava dando um estudo. Assim, eu dando um estudo falando sobre isso. Quando a casa teme ao Senhor, irmão, tudo presta, a começar do cachorro. É assim, é o cachorro, é o jumento, porque está em Deuteronômio 28, tudo é abençoado. Os meninozinhos são legais, é assim ou não é? Os meninos são legais, as meninas são educadas, coisa boa. Olha, eu estava agora, mais Aderian, o pessoal lá do Francisco Amaro, que era uma pessoa muito amiga do pai. E aí eles foram lá em São Luís, tem uns parentes, e foram para o culto. E aí nós marcamos no outro dia, irmãos, aí as meninas falando tanto do pai, falando tanta coisa boa, aí eu observando, do jeito que ele era amigo do pai, aí as meninas do mesmo jeito, numa alegria, cantamos até tarde da noite, só falando coisa boa, cada rapazão, porque o pai tinha esse negócio, brancão, olha esse brancão, e ele era um brancão, ele é um brancão, e aí pronto, uma amizade. Quando a casa tem um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, essa casa é abençoada. Na mesa dela não tem fuxico, não tem contenda, não tem mentira, não tem churrasquinho para estar falando de A ou de B. A casa é abençoada. Olha o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda onde? Nos seus caminhos. Feliz, pode passar, feliz serás e tudo. Olha aí, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Pode sofrer, pode ser na luta, ele não quer barganha, ele não quer trabalho da prefeitura sem trabalhar, ele não quer só ganhar dinheiro da prefeitura sem trabalhar, ele não quer malandragem, ele só quer na mesa dele o que é de Deus. É assim, irmão. Pronto, ele está lá, o que ele come, irmão, é dele. Tudo. Quando você lê o 14 de Gênesis, aí o Abraão disse para o rei de Sodoma, eu não quero nada teu, nem um filho, nada, para que amanhã você não diga, eu enriqueci a Abraão. Vocês sabem que o George Miller, ele criou aquele museu, e aí quando eu estava observando lá, eu olhei para a Bíblia dele toda marcada, e aí uma pessoa disse assim, pastor, sabe qual é a coisa que eu mais admirei? É que ele vivia, o pai dele ajudava ele, mas teve um dia que ele disse, papai,
o senhor não precisa mais me ajudar não. Ele disse, não, mas meu filho, você tem tudo isso aí, esses trabalhos, o orfanato, tem tudo. Ele disse, papai, se Deus é o dono dessa obra, Ele é quem vai cuidar de mim. Ele é quem vai cuidar de mim. E aí pronto. Aí ele botou na porta lá do local, eu vi lá as urnazinhas. Ele botou as urnazinhas e aí começou as pessoas botarem dinheiro. Quando foi um dia, entrou lá no trabalho dele um incrédulo, um ateu. Aí esse ateu jogou dinheiro. Aí alguém perguntou, mas você não crê em Deus e está ajudando? Ele disse, não sei por quê, mas tem um negócio aqui mandando eu botar dinheiro aí dentro. Quando você serve a Deus, irmão, pronto, Deus é quem cuida de você. Olha, irmão, não te iluda, não fique se iludindo com quem tem muita coisa, com quem anda com roupa de chique, ou quem está com carrão lindo. Não se iluda com isso. Coma dos trabalhozinhos da tua mão. É uma coisa boa. É assim ou não é, irmão? É só uma casinha bem humildezinha. É um machixim com arrozinho, feijãozinho lá, mas é teu. Lá não tem propina, lá não tem barganha, lá não tem mentira, lá não tem engano. E na hora que você fechar os olhos aqui, se abre as mansões celestiais. Oh, glória! Irmãos, a coisa que eu acho mais linda é que a Bíblia diz, quando você lê 11, do 16, 17, até do 13 até o 17 de Hebreus, a Bíblia diz que Moisés largou, foi tudo, por causa da glória do que ele entendeu. E vocês sabiam, a gente prega assim, Deus ia levar Israel para uma terra que emanava leite e mel, terra de abundância. Mas vocês sabiam que um judeu sincero ficava na terra, mas ele sabia que ali não era a terra dele? Ele fica na terra que mana leite e mel, mas ele sabia que ela não era a melhor. E quando você lê Hebreus, a Bíblia diz, e eles aguardavam uma pátria melhor. Porque tem crente que quando estaciona o carro aqui, ele quer parar. Estacionou na medicina, pronto, aqui eu me acho, é a minha vida. Estacionou na cidade, pronto, eu não quero mais sair daqui, é a minha cidade. Aqui Pedro diz que nós somos só peregrinos e forasteiros. O teu carro, que é a tua vida espiritual, não está aqui, meu irmão. Pode ganhar dinheiro, pode fazer o que quiser, mas você tem que saber que o seu coração pulsa é para o céu, é para a pátria. Olha aí, então, do trabalho das tuas mãos, vai fazer o quê? Comerás, feliz serás. Quem é feliz aqui, irmão? Não, só quem é feliz mesmo, diga glória a Deus. E tudo te irá bem. Eu vou ler só o verso 5, coloca o verso 5 aí na tela, mas quem está aí pode também ler. Olha o que diz o verso 5 do Salmo 128. Como é que diz o verso 5? Quem encontrou? Olha aí, está aí. Leiam aí toda a igreja, bem forte. Olha para cá. O Senhor está dizendo, eu vou te abençoar de dentro de casa. É assim? Hein? Vamos lá, olha o texto. Como é que ele diz? O Senhor te abençoará onde? Então olha para cá, não tem bênção daqui, irmão. Casa não é bênção espiritual. Dinheiro não é bênção espiritual. Não tem bênção. Por que tem muita casa que o marido tem tudo e está em alto nível de depressão? Por que tem muita casa que o maridão é bonito, a mulher é bonita e o casamento não presta? Raciocina isso. Porque tem muita gente que tem tudo e não é feliz. Eu vi um analista, ele tem nada de crente. Ele diz que quando o homem se ilude por uma Ferrari, é só a posse de ter e de se amostrar. Com uma semana, ele já perde o prazer nela. Quando ela está dentro da garagem. Lá em Provérbios 10 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz o quê? Dores. Sabe qual é o problema? É que eu estou pensando que a bênção vai começar daqui. Não. Olha lá. E disse, tu pode comer só do trabalhinho da tua mão. Mas quando tem bênção de cima... Entendeu? Sabe o que eu fico admirado? Eu fico admirado de José.
Porque se fosse hoje, eu ia dizer assim: meu nome é grande aqui no Egito, meu nome é famoso aqui no Egito. Vamos fazer o seguinte: alguns vão, e eu vou deixar aqui alguns para ficar no Egito, para perpetuar o nosso nome, porque eu fui um grande governador. E quando ele estava morrendo, ele chamou os irmãos: Deus vai visitar vocês. Ô, irmão, é bom ser crente, irmão. É bom ser crente, irmão. É bom ser crente, irmão, mas não é negócio de nem cargo não, nem em poder não, né? Em riqueza não. Ele era governador, ele era pesado. Aí ele disse: olha, Deus vai visitar vocês. E eu só quero pedir uma coisa: aqui no Egito é o primeiro lugar do mundo que tem embalsamento. Mande embalsamar meu corpo. E quando tiver meus ossos, só o resto, nem aqui eu quero ficar. Crente, quando tem Deus na vida, nem osso ele deixa no Egito. Estão entendendo o que é ter bênção de cima? Aí a Bíblia diz assim: e assentou um rei que não conhecia, lá no Egito não conhecia quem? A José. Aí os historiadores dizem: ele não existia, não sei o quê. Deus disse: José não quis deixar nenhum osso, eu vou apagar a história dele aqui, porque a história dele não é do Egito. Tem crente que quer que a história dele seja do Egito. Ele não quis ficar. De Sião é que vem a bênção. Então, em primeiro lugar, você tem que olhar para Siquém. 3 momentos. Segundo lugar, ele faz uma reunião. Ele reúne quem? Vamos lá. Agora aqui vamos começar algo muito importante. Ele reúne quem? Vamos lá, pode colocar aí na tela o texto de Josué 24. Primeiro, ele reúne as tribos. Ele reúne tudo em Siquém. Quem mais? Ancião. Marca isso aí, irmão. E ele reúne quem? Os chefes. Quem mais? Juízes. E quem mais? E os oficiais. Há um detalhe interessante. Olha, apresentaram como? Diante de Deus. Aqui, nós temos... Por que Josué reuniu essas pessoas? Porque nós temos aqui aproximadamente 4 milhões de pessoas. Ou seja, 3 vezes maior que São Luís. Como era que Josué ia falar para 4 milhões de pessoas? 4 milhões de pessoas só, de uma vez só. Então não tenha isso na sua mente. Ele não chamou o povo, ele chamou os representantes do povo. Olha como é linda a Bíblia, gente. Eram 4 milhões. Como é que eu vou subir num monte e falar para 4 milhões de pessoas? Não existe essa. Agora ele tinha as divisões das tribos. E cada tribo tinha o seu representante. Ele falava para esse, ele falava para esse, falava para aquele. E a voz de Josué era transmitida aonde? Pelos oficiais. Pelos oficiais. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos grupos representativos que iriam transmitir o que Josué transmitia a eles. Quando você pega, vamos agora falar, grupos representativos. Nós temos grupos representativos lá fora. OAB. Grupos representativos. Nós temos grupos de ideologia de gênero. Grupos representativos. Feminino, feminista. Grupos representativos. Você tem todo tipo de grupo lá fora. E sabe qual é o problema nosso? É que nós não estamos criando grupos representativos como Josué. Quem são os grupos representativos da igreja? Digam comigo: família. Diga bem forte. Qual é o primeiro grupo? Qual é o primeiro grupo? Qual é o primeiro grupo? É a família. Aí a gente hoje fica dependendo de deputado para criar leis, para não prejudicar nossas crianças, não prejudicar nossos comportamentos. Mas quando Deus mandou Israel para Canaã, lá tinha todo tipo de imoralidade. Mas antes de mandar para Canaã, Deus entrega uma liderança. E vocês sabem qual é o problema que nós estamos tendo hoje? É que naquele tempo, os grupos ouviam a sua
E hoje, os nossos grupos não ouvem a nossa liderança. Escute bem, lá fora, os grupos que se unem contra a igreja são minoria. Os grupos que são contra a família tradicional são minoria. A família é muito maior, mas por que? Eu acredito que vocês já ouviram dizer assim, a Assembleia de Deus é um gigante. Não é assim? É um gigante, mas ao mesmo tempo é pequena. Por que que é pequena? Porque são vários grupos que não escutam o quê? Os seus líderes. Na igreja mesmo, tem um bocado de crente sentado na igreja, a gente está pregando e ele está dizendo, não concordo. Não concordo. Não concordo. A mãe, não concordo. Não concordo. O pai, não concordo. Aí ele escuta televisão, ele lê livro, e o que fala mais forte para ele não é nem a Bíblia, é livro e televisão. Aí ele pega a ideia dele e fica dizendo, eu penso é como fulano, eu penso é como Beltrano, eu penso é como o filósofo fulano. Naquele livrinho do pastor Antônio Gilberto, a Bíblia através do século, leia lá para você ver, ele mostra a maioria dos filósofos que eram pedófilos, que eram do outro lado, que eu não vou citar o nome aqui, que era do outro lado, e que vários hoje querem se guiar por esses homens. A maioria dos pedagogos que criaram teorias pedagógicas eram ateus. Eram ateus e negavam a Bíblia. Agora tem uma coisa, por que que Israel, até hoje, Israel é blindado contra todas essas ideologias? Sabe por quê? Porque Deus disse para a liderança, Josué, Moisés. Primeiro Moisés, depois Josué. Josué chamou toda a tribo, todas as tribos, os cabeças, e disse assim, aqui é a voz do Senhor. Eles passavam o discurso, os pais vinham e passavam para as tribos e para dentro do lar o discurso que ele dava. Vamos pegar uma criancinha. Bota aí na tela, vou mostrar o que era. Hoje a gente fica, meu Deus, até os crentes, eu não sei o que eu vou fazer com a minha criança, esse mundo está tão terrível, eu vou te mostrar como é que tu vai fazer. Mas tu não quer fazer? Deuteronômio 6, 6, 7. Coloca bem na tela. Eu vou mostrar o que tu vai fazer com a tua criancinha. A tua criancinha. Pronto. Estas palavras que hoje eu te ordeno, elas estarão aonde? É aqui dentro. É no teu coração. Vai. Tu as intimarás. Olha aí, ali está assim. Tu as ensinarás ao teu. Digam vocês, isso aqui é o pai. Isso aqui é um pai crente, meus irmãos. Isso aqui é uma mãe crente, é uma mãe cheia do Espírito Santo, é uma mãe cheia da palavra, é uma mãe cheia de Deus. A meninazinha estava mais a mãe lavando a roupa e a mãe dizendo, foi Deus que nos libertou lá de Faraó, viu minha filha? Aí foi mamãe, foi ele, com o braço estendido. Eu vi o corpo de soldado do exército de Faraó boiando, eu ajudei a cantar com Miriam e dizendo só o Senhor é Deus. Aí o meninozinho crescia. Essas palavras estarão aonde? Quando a palavra está no coração, universidade não arranca ela. Quando a palavra está no coração, sistema diabólico não arranca ela. Quando a palavra está no coração, ideologia de gênero não arranca ela. É porque tem irmão que anda dizendo, o ambiente, tem negócio de ambiente. David Hunt diz que o problema nem é hormônio, nem é ambiente. Porque tem irmão que agora está com essa. Irmão, essa menina aí, os hormônios, pastor. Ela é pecado, velho, isso é vergonhice dela, irmão, negócio de hormônio. Não atribua nada de hormônio, não, irmão. Tem agora um homem que está deixando a mulher, um pastor agora me diz, pastor Zé, o que eu faço? Tem marido agora que está com 40 anos, aí ele diz que perdeu o amor pela esposa. Primeiro, amor não é sentimento, amor é decisão. E se hoje, agora, uns estão pegando aí na teologia, dizendo, dia desse eu estava em um local e eu vi um teólogo dizendo assim, olha, a Bíblia diz em Malaquias, Deus aborrece o divórcio. A tradução está errada, não é divórcio. Deus estava batendo contra o repúdio, porque Deus aceita o divórcio.
Eu falei, querido, não tem nada a ver com isso aí. Primeiro, a questão não é nem saber o que é repúdio ou o que é divórcio. Jesus não foi nem para o repúdio nem para o divórcio, ele foi para o coração. Ele disse, Moisés não deu carta para legalizar divórcio, ele deu carta para proteger a situação das mulheres. Porque o que é o repúdio? Era largar ela sem dar a carta do divórcio, e assim prendia a mulher e ela ficava oprimida. Já que era para largar, então dê a carta de divórcio. Só que o problema não é o divórcio ou a carta de repúdio, o problema é o homem que não presta. Vocês querem ver como é o homem que não presta? O Natan chegou e disse, Davi, está lá em 2 Samuel, depois você lê lá no 11:12. Bom dia, ele disse, bom dia. Está tudo bem? Tudo bem. O Davi, pecado velho, já comendo ele e tudo, mas ele não confessava. Ele disse, Davi, é porque é o seguinte, um homem pegou, chegou na casa de outro, e aí um amigo dele veio visitar, era meio rico, e ele com um curral lá cheio de gado, de ovelha, mas ele mandou buscar uma ovelhinha do pobre. A ovelhinha do pobre. E ele pegou e matou. E aí, Davi? O que foi que Davi fez na hora que Natan falou isso para ele? Não só isso. A Bíblia diz que ele fez o quê? Cirou. Irmão, é todo cheio de pecado, enrolado, e ele ainda se zanga com pecado. Quem fez isso? Quem fez? Que eu quero prender. Aí Natan disse, foi tu, rapaz. Olha, agora olha para cá. Olha como o problema não era nem divórcio e nem repúdio. Ele disse, Deus te deu tantas mulheres. E Deus ainda fez uma, porque era naquele tempo isso aí, mas não funciona mais hoje. E se tu quisesse, ele ainda te daria mais. Mas por que tu pegou a mulher de Urias, matou ele, deitou com ela? Davi, a espada nunca mais sairá da tua casa. O Senhor vai te perdoar, mas a espada não vai sair da tua casa. Irmãos, eu preferia só a bênção e não a espada. Porque Davi morreu, profetizou, mas foi a família mais desgraçada na face da terra, foi a família de Davi. Estão vendo? Então escute uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Teu filho está na universidade, teu filho está na faculdade, teu filho, não tenha medo de mandar ele para o Egito, porque o problema não é o Egito. Não tenha medo de mandar ele para a Babilônia, porque o problema não é a Babilônia. Não tenha medo de mandar para a Síria, como está lá no capítulo 5 de 2 Reis, como a menina foi. Não tenha medo de mandar para a Babilônia, como foi Daniel, Azarias, Misael. Não tenha medo, porque o problema não é a Babilônia, o problema é o coração. É por isso que em Provérbios 4:23 diz, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. É por isso que Deus disse em Marcos 12:30-31, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Se Deus estiver aí dentro do coração, eita glória, no coração do pai, no coração da mãe. Pode botar no Egito, irmão. Quando tu bota no Egito, o faraó pode tentar botar até a coroa na tua cabeça, mas tu diz, faraó, eu não sou daqui, faraó. Pode botar tudo na Babilônia, tu vai crescer, tu vai prosperar, mas tu vai ser como Daniel. Se quiserem me botar na cova, botem, mas eu continuo adorando o Deus que me trouxe para cá. Quem tem Deus no coração, levante a mão e diga glória. Hoje aqui eu quero profetizar, meus irmãos, a palavra de Deus. Se tu botar a palavra para o teu filho, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao acordar, você vai ver seu filho. Oh, irmão, coloca lá, meu filho, coloca, deixa lá. Estas palavras tu as ensinarás ao teu filho. Como? Como é? Olha aqui. Tu as, ó, aqui está inculcar. Tem uma outra tradução que diz, tu as intimarás. É ordem. A mãe não ensina, irmão. Aí o menino fica ruim. Tem essas meninazinhas aí, pode observar, não sabe nem citar um versículo da Bíblia. Lembrou porque estava no coração da bondade. Vamos falar isso daqui a pouco, da bondade. Sabe qual é o problema?
não conquiste, olha para cá, não dê só coisas para o seu filho. E outra coisa, não dê só ensino, dê ensino e dê amor. Se você conquistar seu filho com essas duas coisas, porque tem pai que dá um ensino, eu vou abrir aqui um parênteses, tem até pastor que dá um ensino, mas ele dá um ensino errado. É um ensino na ignorância, é um ensino na brutalidade, é um ensino que o filho até odeia. Agora, quando ele ensina com amor, ele primeiro vai conquistar o coração do filho, porque isso aqui era amor. Repita com frequência aos seus filhos, converse com ele. Isso aqui, quando o filho vê o pai, há um teólogo inglês que ele disse que o pai dele trabalhava em uma fábrica. Trabalhava em uma fábrica. E era próximo da casa dele. Mas quando dava tal hora, ele largava o emprego e ia orar. E ele disse que todos os dias via o pai dele em oração. Via o pai dele em comunhão com Deus. Todos os filhos viam. Via a maneira que o pai chegava para o café da manhã, a reverência que ele tinha com a Bíblia, a reverência que ele tinha com a palavra. Um dia ele chegou e disse: papai, eu quero ir para os Estados Unidos fazer seminário. Aí ele disse: tudo bem. Quando chegou o dia de viajar, eles viajaram para pegar o trem, e ele contando, já escrevendo, já formado, já doutor. Ele disse que quando caminharam, ele ia dando conselho para ele, para o filho, e as lágrimas descendo. E as lágrimas descendo. E ele criança, ele já um adolescente, ele disse que olhava, e as lágrimas no rosto do pai dele. Quando chegou na estação, ele disse assim, abraçou o filho e disse: meu filho, vá, que Deus te abençoe. Reconheça Deus em todos os caminhos da tua vida. E saiba que o papai vai estar orando por você. Ele disse que quando chegou no seminário, viu muita coisa, em todo lugar coisa errada. Mas ele só se lembrava do gesto do pai, das lágrimas do pai, do carinho do pai. E ele disse: quando eu escrevo agora essas letras, já formado, já tudo, eu quero dizer, o que eu sou hoje, tudo eu conquistei com meu pai. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sabe o que acontece? Ele diz que a vida dele tornou-se a vida que era por causa do exemplo do seu pai. Então, não adianta, por exemplo, olha aqui, fale com frequência. Está andando, converse com seu filho. Meu filho, isso aqui, preste bem atenção, não dê aula de teologia para o filho, dê ensino prático. Meu filho, isso aqui é a palavra de Deus. Deus fez isso e isso na minha vida. Vocês se lembram de Jacó, já morrendo? Aí José soube que ele estava com a doença já para morrer. Aí disseram: teu pai talvez vai partir hoje. Ele pegou a comitiva zona dele, pegou o carrão. Aí pronto, era governador. E como é governador, aí pronto, não é assim? É desse jeito. Quando é governador, aí pronto. Eu estava lá em São Luís. Aí eu estava tomando um caldo. Quando deu fé, o vice-governador entrou. E aí pronto, um negãozão tudo de ternão. E aí pronto, eu tomei o caldo, terminei de tomar o caldo, fiquei lá de fora. Eu saí, aí estava os segurança dele. E aí eu fui bater papo com os segurança, vários segurança. Tal, o pastor Zé e tal. Depois aí começando. Aí passou um irmão. Aí o irmão: Pai do Senhor, pastor. Eu disse: ei, Pai do Senhor. Senhor, agora o senhor já anda com segurança. Aí eu disse: olha, já vai espalhar que eu estou com segurança. E era tudo vice-governador. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui, olha. Se você falar de manhã, a mãe vai botar a meninazinha para dormir, botar o meninozinho para dormir. Aí, irmãos, ô irmão, como é bonito. Eu mais a minha esposa, quando eu fui lá no túmulo da mãe de John Wesley, aí você vê a placa com o nome dos meninos tudinho. Aí diz assim: aqui jaz uma senhora que cuidou de uma família, que levantou luzes para o mundo. É coisa linda, meu irmão. Oh, mas é bonito, rapaz. Oh, irmão, mas é gostoso. É coisa linda. Então, fale ao deitar. Quando estiver, olha aqui, quando estiver caminhando, converse. Quando estiver deitando ou quando estiver levantando, fale essa palavra. Josué reúne todos. Escutem, Josué reúne todos lá em Siquém.
E ele busca grupos representativos. Vocês sabem, deixa eu dizer uma coisa. Na igreja, quais são os departamentos que nós temos para ensinar? Quais são os departamentos? Quais são os departamentos que nós temos na igreja assim que trata de ensino? De criança, adolescente, jovem, senhoras. Não é isso? Pronto. Qual é a maior agência nossa? A EBD. Escute bem. A EBD não é a única. A EBD é só um braço. Tudo na igreja é ensino. Culto de doutrina é ensino. Agora, a escola dominical, ela é mais essencial porque ela trata das faixas etárias. Ela tem um conteúdo direto. Enquanto que o culto de doutrina é um grupo geral. Só que se vocês observarem, aqui estão os departamentos. Aqui estão os departamentos que Josué tinha para liderar 4 milhões de pessoas. Coloca aí na tela o que ele tinha. Mas vamos aí, quem tem a Bíblia aí? Quais eram os departamentos que ele tinha? Vamos lá. Quais eram os departamentos? Anciãos, chefes, juízes e oficiais. Então escutem, ele tinha 4 milhões de pessoas. Como era que ele ia liderar? Passando ordens para os demais. Ele transmitia essa ordem aos demais, e os demais, eles transmitiam aos outros. E isso chegava até os pais. Por quê, pastor? Porque não tinha ainda texto escrito. Era oral. Então ele passava para a tribo, o chefe da tribo, aí chegava nos oficiais, chegava nos juízes, chegava nos chefes, até chegar no pai de família. Agora, qual é o problema, pastor? É que hoje nós temos muitos grupos, mas será se os nossos grupos estão transmitindo a palavra como ela é para chegar? Esse é o problema. Aí se você analisar 2 Timóteo 2:2, olha o que Paulo diz: e o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, faça o quê? Transmita, mas a quem? O problema é que nós temos muitos grupos, mas não são grupos fiéis. Esse é o problema. E qual é o outro problema? Você escuta muitas vozes, muitos textos, muitas leituras, e você não fica com a Bíblia. E quando alguém está naquele grupo, a palavra pode chegar distorcida para o povo, porque quem está lá no grupo não é idôneo, não é fiel. E o pior problema é você trabalhar com gente que está em grupo que não é fiel. Você pode observar, cria um grupo de auxiliares da igreja. Aí na hora que tu cria, aí você bota as regras. Olha, irmão, aqui é só para a obra de Deus. Aí pronto, não bota foto, não bota cartaz. Quando dá fé, o auxiliar bota. Ele está ali só para quebrar a regra. Hein? Não bota aqui de política, irmão. Quando dá fé, ele bota. Por quê? Ele não está ligando, a voz é dele. Ele acha que ele é quem tem direito. Ele vive do jeito que ele quer. E esse é o problema que nós enfrentamos. Esse problema está em pastores, esse problema tem em auxiliares, esse problema tem na liderança. Grupos não são para criar divisões, é para ajudar na liderança. Então, em primeiro lugar, veja que a palavra ela tem que chegar correta, ela tem que chegar verdadeira, senão vai dar problema. Senão vai dar problema. Então Josué, ele reúne os grupos para transmitir. Eu tenho que ter esses grupos. Aí, o professor da escola dominical, quando ele leva esse ensino, ele tem que levar o ensino para a piedade. O pastor designa os auxiliares, tem que levar o ensino com autoridade para o bem da igreja. Ou seja, não é para atrapalhar. Vocês sabem qual é o nosso problema hoje? Os grupos estão mais atrapalhando do que ajudando. E esse é o problema. E por quê? Falta de fidelidade. E qual é a outra qualidade aí? Idoneidade. Terceiro, ele vai contar a história. Irmãos, aqui está o mais interessante. Primeiro, vocês se lembram
de lugares memoráveis. Segundo, ele transmite para essa liderança. E homens fiéis transmitiam a palavra, chegando perfeitamente. Terceiro, ele vai contar a história. Escute bem, Josué faz o seguinte: ele reconta a história para o povo. Esse povo aqui, irmão, era teimoso, esse povo aqui era desobediente, esse povo aqui não obedecia. Josué não faz outra coisa, ele só vai recontar a história. Olha aí, se você analisar, como é que ele recomeça a história? Ele diz: os nossos pais eram idólatras. Abrão era idólatra. Os pais de Abraão eram idólatra. Os pais de Abrão eram idólatra. Terá. Eles viviam na idolatria. Aí Deus nos tirou de lá. Escutem bem como isso aqui é interessante. Eu vou começar uma história, mas ele vai começar uma história. E ele vai contar a história que Deus vinha fazendo. Ele vai tirar alguém desse ambiente da idolatria. Quando você lê Deuteronômio 4:6, você vai ver isso claramente. Ele tira Abrão do meio de uma família idólatra, e Abraão passa a adorar a Deus. E Deus começa a história. Diga isso comigo, só para despertar. Deus começa a história na terra com um homem. Deus não começa com anjos. Deus não começa com serafins. Deus não começa com exército. Deus começa com quem? Com um homem. Como era o nome desse homem? Vamos lá, diga bem forte, como era o nome desse homem? Aí ele começa dizendo: olha, Deus tirou esse homem do meio de uma idolatria, e ele transformou esse homem em um perfume que o seu cheiro haveria de se alastrar sobre a face da terra. Abraão. Por onde Abraão andava, aonde Abraão pisava, ele só carregava bênçãos. Na casa de Abraão, quem se lembra quantos moradores tinham? Quem se lembra? 318 na casa dele. Você não vê uma pessoa falando de problema da casa de Abraão. Ele tinha temor de Deus, e vocês leram aqui, ele sabia ordenar a sua casa. Quando você vê o problema, vem da parte da Sara, porque ela dá em consentimento com Abraão, dá Agar, aí vem um pequeno problema. Mas mesmo ali, a Sara na mesma hora cortou o problema. Ela disse: essa mulher e o filho não pode coabitar aqui junto conosco. Aí Deus disse para Abraão: ela está certa, manda embora. E mandou embora. Agora preste bem atenção. Deus começa uma história, mas Deus não começa a história com um homem de vida bagunçada. Deus começa a história com um homem que quer comunhão com Deus. E só para vocês terem uma ideia, se você quer ser usado por Deus, eu falo aqui com você nesta manhã. Se você quer que Deus faça uma história através de você, seja crente de verdade. Porque Deus não usa safado, meus irmãos. Deus não usa moleque. Deus não usa cabrinha rei falso. Deus não usa homem de duas palavras. Deus chamou Abraão depois do episódio do caso, ele disse no capítulo 17 primeiro: anda na minha presença. Isso é o quê? Perfeito. Quem quer ser usado? Pronto, porque hoje, irmão, a bagaceira está grande. É um bocado dizendo que é usado. É cheio de enrolada, de mentira, de fofoca. E aí é usado. Não, não é Deus te usando, não. É você usando o nome de Deus em vão. Deus só trabalha com quem tem sinceridade. E aqui vocês podem observar. Ele vai começar uma história. E ele começa com Abraão. E é interessante, irmãos, vocês observarem que ele vai mostrando como Deus tirou Abraão. E tudo começa com esse homem. Depois de Abraão, vamos lá, digam comigo, Abraão, a descendência de Abraão, aí se transforma num povo. Ou seja, só existe um povo, quem leu Teoria do Estado sabe muito bem disso. Só existe o povo porque começou com uma família. Primeiro lugar, um homem. Segundo, a família, sua descendência. Terceiro, um povo. Aí Deus começa a história. Agora preste bem atenção. Tem pessoas, olha aí,
Acompanhe comigo. Coloca aí na tela, irmão. Só para eles. Eu vou só dar esse detalhe aqui para que vocês compreendam. Verso 4. Isso aqui é muito interessante. Coloca o verso 4, só para os irmãos observarem. Vamos lá. Verso 4. Coloca aí na tela. Deu aí? Quem está aí com ele já pode ler. Olha aqui, vamos lá. E a Isaac, vamos lá, leiam aí. E a Isaac dei o quê? Jacó e quem mais? Ó, preste bem atenção. E a Esaú eu dei o quê? Deu o quê? A montanha de... E para possuir. Agora, olha a diferença. Como é que diz ali, naquela vírgulazinha? Vamos lá, bem forte. Aqui. Hã? Não, porém, vamos lá. Como? Porém. Mais uma vez. Vamos lá mais uma vez. Mais uma vez. O que acontece? Esaú recebe herança, mas não recebe chamado. Viram a diferença? Deus estava continuando a história dele na terra, mas ele não vai continuar a história dele através de quem? De Esaú. Por que ele não vai continuar? Vamos, quem se lembra? Vem cá, vem aqui. Ele vai dizer, para não dizer que sou eu não, está lá em Hebreus, mas ele vai citar. Diz. O escritor aos Hebreus diz que ninguém seja profano, como foi Esaú. Trocou a herança, a primogenitura, por um prato de lentilhas. Deus não usa profano. E tem muitos profanos recebendo a herança, porque Deus mandou dar a herança. Mas Deus não dá chamado para quem é profano. Tem famílias grandiosas que têm herança, porque sabem trabalhar, têm dinheiro, têm posse, têm nome, mas não tem chamado de Deus ali naquela casa. Quando à tarde nós chegarmos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De que adianta teu filho ter herança, mas não ter chamado de Deus? De que adianta tua filha ter herança, casa, riqueza, poder, mas não ter chamado? Tem muita gente que tem herança, mas não tem? Porém, quem luta com anjo é Jacó. Quem passa as noites no Jaboque é Jacó. Quem desce para o Egito e vê o cuidado de Deus é Jacó. E aí vai passando essa bênção, porque a família estava na vontade de Deus. Mas Esaú não fica de fora. Ele recebe bênção material, mas não recebe o chamado, porque ele era profano. Como é que está a tua casa? Como é que está teu casamento? Como é que está teu leito? Se você pegar Hebreus 13, 4, está lá. Digno de honra seja o matri e o leito sem mácula. Sem mácula. E ele prossegue: aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, o Senhor destruirá. Se houver na tua cama imoralidade, se houver no teu coração deitado com a tua esposa imoralidade, se houver profanação na tua casa, Deus não chega nela. Os anjos não entraram na casa de Ló. Ele insistia, com muita insistência: entra. Eles disseram: nós vamos passar a noite na praça. Casa aonde tem miséria, o Senhor não quer se hospedar nela. Como está a tua casa? Como estão os teus filhos? A herança vai passando, vai passando, vai passando. Aí observem bem, você tem uma construção histórica aqui nesse texto. E a Bíblia diz, olhem para cá, irmãos, como é interessante. Jacó desceu para o Egito. Vamos lá, que eu já vou encerrar. Ele desceu para o... Quem se lembra quantos anos essa multidão ficou no Egito? O nego velho está por dentro. 430 anos. Mas lá eles eram o quê? Eles eram o quê? Irmão, quantos anos o Brasil tem? O Brasil. Quantos anos de história nós já temos? 500 e... Pronto. E quantos anos eles passaram lá? 400 anos fora do seu contexto,
perde a identidade. Você já pegou o mistério aí, não já? Ele já pegou o mistério aqui. Tem moça da igreja que vai para a faculdade, sai daqui, ou vai para outro, com 3 meses em São Luís, ela perde a identidade dela. Vai para o seminário, aí quando chega lá é assembleiano, com 1 mês, estudando Sproul, estudando outros calvinistas, se tornam calvinistas. Perde a identidade. Vocês me chamaram para falar de família. Eu estou falando. As famílias, irmão, pentecostais, a gente não está sabendo mais nem o que é mais. Quantos anos? Mais 430 anos. Lá eles eram o quê? Escravos. Era para eles terem perdido a história, era para eles terem perdido a promessa, era para eles terem perdido tudo, mas eles estavam lá sabendo que tinha uma promessa que Deus fez para o homem. A igreja está na terra, mas ela tem uma promessa, irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem tem promessa? Só quem tem promessa. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Eu pergunto, Atos 7:22, Moisés formado em toda a ciência do Egito, perdeu a identidade? Não. Nenhum. Então escute bem, como é que a gente faz, pastor, para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa não perder a identidade? Vamos lá, quem sabe aí que eu já falei, o que é para ser feito para não perder a identidade? O que é feito para não perder a identidade? Ei! Inculcar, inculcar. Olha, para tu não perder, o teu filhinho vai crescer, tu também vai morrer, depois teu filho morre, depois a mãe morre, depois o outro morre. Mas para não perder a promessa, inculca no teu filho. Fala ao deitar, ao levantar, ao acordar, no andar, no deitar, no levantar. Enche a boca dele, enche o coração dele, deixa queimar. Fale, e quando ele estiver grande, irmãos, agora vamos lá, vamos observar aqui. Aqui não é historinha de menino, não. Sabe por que não está funcionando bem? Agora eu vou para me fechar. Bota bem aqui na tela, está chegando. Escute, bota aqui na tela. Vou finalizar aqui. Josué, vamos voltar para Josué 24. Eu vou mostrar a diferença de Josué para os discursos de hoje. O pastor, teve um escritor agora que eu li, me fugiu o nome dele, que ele diz assim: antigamente você cantava hinos para as criancinhas, a abelhinha, só que meninozinho, lá no Oriente, com 12 anos ele já sabe mexer com metralhadora. Acabou, não é mais aquelas cantiguinhas não, tu tem que empurrar. É um monumento, é um instrumento pesado. Hoje teu filho tem que saber a Bíblia. Não vai contar historinha para seu filho, não. Olha o boizinho. Olha o boizinho, negócio de boizinho. Olha o diabo que está aí. É assim. Olha o Satanás na universidade. Josué 24. Olha aqui por que funcionava. Bota aí. E eu vou falar uma coisa aqui para professor da escola dominical, teólogo. Olha aqui. Depois reuniu Josué todas as tribos em Israel, em Siquém. Chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais. Agora leem vocês. Aí Josué, aqui, por que o autor colocou essa expressão? Se apresentaram diante de Deus. Sabe por quê? Aqui não é discurso de oratória. Aqui não é mensagem apenas organizada com o perfil da homilética e da hermenêutica. Ele vai contar a história do agir de Deus.
Ele diz: Deus pegou Abraão e tirou de Ur dos caldeus, onde estava a idolatria. Depois desceu para o Egito. E para tirar do Egito ele levanta 2 homens, levanta Moisés e levanta Arão. E depois que ele levanta, Deus quebra tudo no Egito, manda praga, destrói tudo e tira Israel com a mão poderosa e braço estendido. O Deus que nós vem servindo na história é o Deus que mandou uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. O Deus que nós vem servindo na história. Não é discursozinho não, irmão. Agora ele disse. Mas isso aqui era experiencial, não era teórico. Quem fala teórico, aí pronto, professor teórico. Olha, gente, está aqui a lição. Está muito boa essa semana. Tema. Gente, esse conteúdo está muito bom. Eu estava lendo e fazendo ligação dele com o John Piper. Na página 130 do livro dele, A Arte de Viver, ele fala sobre como viver bem. Também o Sproul, vá nessa conversinha. Vá. Não cita a Bíblia não, para tu ver. Agora, a Bíblia citada só presta para quem tem experiência com o dono da Bíblia. Quando Josué abriu a boca e disse: o Deus que tirou Abraão, o Deus que escolheu Jacó. Eita, irmão. O Deus que escolheu José. Ele estava dizendo: com Moisés eu ainda acompanhei Moisés. E eu vi o que Deus fez. Olha, irmão, ele diz assim: eu vi o que Deus fez a Sion e a Og. Eu vi que quando nós chegamos à beira do Jordão, que Moisés não pôde mais, ele disse: agora é contigo. E eu atravessei o Jordão, e a primeira cidade que tomamos foi Jericó. Murada que ninguém entrava, mas nós quebramos Jericó. Olha, irmão, contrataram Balaão para nos amaldiçoar no meio da jornada, mas como era Deus, o projeto era dele, a maldição virou, foi bênção, porque Deus era quem estava cuidando de nós. Não perder a identidade. E aí eu vou fazer a pergunta de novo: por que não perder a identidade? Por que não perder a identidade? Porque ele contou a mesma história. Há um cantor americano que diz: eu gosto de ouvir a velha história do Calvário, eu amo ouvir a história da cruz. E quando eu chegar no céu, eu quero sentar com meu Jesus e quero ouvir de novo ele contar a velha história da cruz. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que nós queremos uma historinha nova. Aí o professor que não tem Deus vai contar lorota. Irmão, estava trabalhando numa cerca. Aí é assim: irmão, fui vender o negócio. Não, tu tem que contar a história da Bíblia. Manteve a identidade. Queridos, fiquem de pé agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pergunto aqui aos senhores: Josué começou bem, prosseguiu bem e terminou como? Terminou bem. Olha o que ele diz: os vossos olhos têm visto 18 vezes a expressão: eu, o Senhor, fiz isto. Quantas vezes? Então olhe para cá. Continue contando a mesma história. Conte no café da manhã para o teu filho quem é o Deus que abriu o mar vermelho. Conte à tarde para o teu filho o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Conte à noitinha para o teu filho o Deus que abriu o mar vermelho. Conta de manhã no outro dia o Deus que mandou coluna de nuvem e coluna de fogo. Conte para o teu filho que Deus é quem está te sustentando. Vamos manter a mesma história. Oh, glória a Deus. Diga isso para o seu irmão, vira aí para ele e diga: vamos manter a mesma história. Vamos manter a mesma história.
não inventa anjo da asa quebrada, não inventa azeite, não inventa nada, mantém a mesma história. Só tem uma história que vai manter a identidade da igreja. É o Deus que trabalhou desde Abraão, Ele é o Deus que trabalha agora. Essa palavra vai manter a nossa história. Quem glorifica a Deus? Coloque a mão no seu coração. Olhe para mim aqui. Josué terminou com sucesso. Josué terminou entrando na terra, dividindo a terra para as tribos, e terminou servindo a Deus. Por quê, pastor Ziel? Porque ele não deixou de contar e de viver a mesma história. João 20, 30, 31. Estas coisas foram escritas para que, crendo nelas, tenhais a vida eterna. Eu só preciso do que está escrito. E já já nós vamos chegar lá. Não vamos perder a identidade. Quem quiser escrever de outro jeito, possa escrever. Agora aqui nós vamos continuar com a velha história. A mesma história. Senhor Deus, continue com esta igreja. Continua com os teus filhos dando vitória. Sustenta a tua igreja, mantenha a tua igreja na palavra de Deus. Ajuda cada um dos teus servos. E que na nossa família, e na nossa casa, e no nosso lar, a palavra esteja presente. Derrama da tua graça em nossos corações. E que possamos manter viva a chama da palavra em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia agora, levante ela bem forte. Você vai gritar comigo bem forte. Eu estou aqui com a minha também. Vamos lá. Quem pegou aí? Quem pegou? Pegou? Pegou, levantou, mas levante com fé. E aí no 3 nós vamos dizer o seguinte. Vou pegar aqui a minha também. No 3, você vai dizer agora comigo. Nós vamos manter, diga bem forte. 1, 2, 3. Vamos manter a nossa identidade com a mesma história. A mesma palavra. Se o mundo a tem como velha, obsoleta, arcaica, é esta palavra que sustenta a minha vida, que sustenta a minha casa e que mantém a minha identidade. Sacode ela e diz: obrigado, Senhor, pela palavra. Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medula. Deixa ela arder, deixa. Não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem cultura que arranque esta palavra plantada em nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Mamaiara Machado, adorando a Deus. Aleluia. 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 Enquanto a irmã Maiara adora o Senhor, nós vamos cultuar a Deus com as nossas ofertas. Não se ausente ainda, irmão. Ainda não terminou. Não saia antes da bênção. Glória a Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Os obreiros aí, me ajudem, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.